Um assunto também interessante sobre a questão da formação do ser humano e a questão do próprio desenvolvimento do ser humano é a identificação de padrões. Uma vez eu estava assistindo um documentário onde que o cientista falava que o ser humano possui uma capacidade assim, muito forte de identificar padrões no universo. Falava na época, esse documentário falava mais sobre o universo, a formação do universo, as constelações, o desenvolvimento humano da forma evolutiva, a sua relação com a natureza, etc. Mas, se você pensar bem, você vai ver que essa capacidade de identificar padrões do ser humano também é uma capacidade de identificar-se com padrões. Então não esgota-se, não é só identificar padrões na natureza, nas relações humanas, etc. Existem N teorias, né, que explicam as relações humanas de diversos ângulos. Estudo sobre um padrão, né? Um padrão de entendimento. Então eu penso que nós temos sim a capacidade de identificar padrões em tudo. Porém, nós temos uma dificuldade que é talvez essa de não saber identificar-se com padrões que sejam realmente saudáveis. Então, muitas pessoas, inconscientemente, é lógico, acabam se identificando com determinados padrões e acabam tendo, de repente, um pensamento um tanto quanto uniforme, um pensamento muito igual. Essa que é a minha preocupação, esses pensamentos muito iguais. E isso tem a ver com a formação da própria pessoa na educação de modo geral, toda a educação que ela recebe. Porque, como eu já expliquei várias vezes, a educação não é só familiar, não é só escolar, ela é religiosa, ela é social. Então, as pessoas recebem influência de todo o meio, né? De todo o meio. E, de repente, começa a seguir um padrão, mas nem tem a noção de que é seguidora de um padrão. Simplesmente entra no automatismo, né? No piloto automático. A pessoa vai vivendo e vai fazendo coisas dentro de determinado padrão, seguindo determinado roteiro, que ela em nenhum momento pensa se isso é bom ou é mal. Eu falei que as pessoas vivem muito domesticadas, né? E o que significa isso? Significa que as pessoas vivem seguindo os padrões que são colocados para elas. Se você pega um elemento forte hoje na formação das pessoas, infelizmente forte, né? Que é a televisão ela impõe padrões de comportamento, regras sociais, etc. E as pessoas não questionam, elas só vão vivendo daquele jeito. Então elas seguem o padrão de um personagem de novela, elas seguem um padrão de consumo, elas seguem vários padrões, sem saber às vezes que estão seguindo, porque quando você questiona, a pessoa diz, então eu faço tudo desse jeito sempre, isso né? Então eu estou baseado, a minha vida baseia-se no consumismo exacerbado? Sim. Eu estou sempre seguindo um padrão que está sendo imposto. E hoje, então, a televisão e as rádios impõem padrões. Impõem padrão musical, por exemplo. Todo mundo hoje, quando eu falo todo mundo, é a maioria, salvo as exceções, todo mundo hoje gosta de um tipo de música praticamente igual. Todo mundo tem, é interessante. De repente a televisão impõe para as pessoas um ídolo, né? Impõe, é um produto do marketing, um produto da repetição, impõe aquele ídolo.
aquela pessoa a ser admirada, impõe aquela, né, entre aspas, impõe a celebridade na vida das pessoas e as pessoas passam a seguir, como se aquilo fosse realmente o melhor. E isso é ruim para a nossa sociedade, porque de repente nós todos vamos estar pensando igual e agindo igual, mas num baixo nível, num nível degradante. E é preciso pensar, então, com qual padrão que você se identifica? Será que você não pode criar um padrão para você? Um padrão que eu digo assim, né, independente, autônomo. O melhor padrão é o da autonomia, né? Seria você aprender a ser autônomo, aprender a decidir por si mesmo, ao invés de sempre viver engolindo fórmulas dos outros. Se você percebe a televisão, como eu já falei, toda hora, ali o tempo todo a programação, ela leva você a determinado comportamento. Eles querem, inclusive, dizer para você o que é verdade e o que é mentira. Tem gente que acha que a televisão, tudo que passa da televisão é verdade. A televisão, na verdade, ela é um instrumento, né, de estímulo ao consumo. O tempo todo eles estão vendendo alguma coisa para você. Não existem programas pedagógicos, educativos na televisão. De manhã à noite, o tempo todo estão vendendo algo para você. Vendendo até uma ideia, vendendo um pensamento, às vezes impondo uma ideia, um pensamento. E isso está tudo relacionado com a questão de você identificar-se com padrões e achar, e não perceber isso, na verdade. Seguir inconscientemente. Mas por que eu penso assim? Por que eu acredito nisso? Por que isso é fundamental para mim? São perguntas que às vezes a nossa preguiça mental não nos deixa procurar respostas. É mais fácil pegar as respostas prontas. Nós temos padrões comportamentais, como eu falei, que são colocados como se fossem os melhores. Imagine você que hoje em dia, a pessoa que não bebe, ela se sente fora fora do contexto, porque a regra, o padrão é que todo mundo beba e beba muito. Então, o final de semana não é para descansar o corpo do trabalho e tudo. O final de semana é para comer, beber, quem sabe transar. Então, é um padrão. E as pessoas seguem cegamente isso, né? Tipo assim, a pessoa que for privada, né, uma sexta-feira, um sábado de beber, ela vai se sentir desconfortável. Porque ela acha que aquilo é essencial para a vida dela. Porque o padrão estabelecido é que aquilo é essencial, que aquilo é fundamental. Assim como o consumo em geral. Então, muitas coisas são colocadas como se fossem necessidades para as pessoas, para que ela consuma, né? E se ela não consome, ela se acha um peixe fora d'água. E quando você diz que não consome tal coisa, as pessoas se assustam com você. Olham como se você fosse um ET. Então é importante observar os seus padrões. Que padrões que você está se identificando na sua vida. Padrões comportamentais, padrões de consumo, de alimento e tudo mais. Porque é preciso que você tenha autonomia para decidir aquilo que é melhor para você. Não que alguém diga que você deve comportar-se e seguir como todo mundo segue. Porque esse é o caminho, né, da mediocridade. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, em geral, na maioria, é uma sociedade medíocre. Não é uma sociedade criativa, dinâmica, né, com pensamentos avançados. Nós somos, né, na verdade, medíocres. Nós seguimos muito o que é ditado pelos outros. Então precisamos fazer essa correção.
pensar sobre isso para ver o que é melhor, porque eu também não posso aqui determinar qual o melhor padrão para você. Você que tem que pensar e escolher um padrão de vida que realmente seja sustentável, né? Emocionalmente, ambientalmente, que seja algo espiritualmente, que seja algo bom, frutífero, que te leve você a evoluir como pessoa, como ser humano.